A gente vai falar sobre as transações ou transactions. Elas são responsáveis por utilizar o Object ID ou identificador dos objetos coletados pelo Prompt Selection Result ou pelo Prompt Entity Result. Ela pega esse ID, vai lá no banco de dados do DWG e recupera o objeto para você, beleza? Então a gente vai ver como que a gente inicializa uma transação. Além disso, as transações elas são utilizadas para você não ter problemas com bugs, como, por exemplo, às vezes você vai processar objetos dentro dessa transação e caso o seu código dê algum problema, ele não corrompe o arquivo, né? Porque quando você trabalha com transações, você tem um sistema de aperto de mão. Como assim? Enquanto você está modificando o desenho, ele não aplica essas alterações diretamente ali no banco de dados. Ele mantém essas alterações e aí quando você dá um commit, ele fecha essa transação e aplica todas essas alterações, ok? Caso dê algum problema, você pode utilizar então o abort, que aí ele faz ele recupera totalmente o desenho, né? Enfim, desfazendo todas essas alterações que você fez durante a transação. Então, continuando aqui no comando de seleciona círculos, a gente vai ver como utilizamos as transações. Uma vez que você pediu a seleção para o usuário, igual acontece aqui, ó, então ele está pegando e está pedindo para o usuário selecionar alguns círculos. A gente vai trocar a cor dos círculos para a cor vermelha, beleza? Que é a cor de número 10 dentro do AutoCAD. Como que eu sei isso? Aqui no AutoCAD a gente vai selecionar qualquer objeto, tá? Eu vou dar um propriedades, properties, né? Aqui em properties você vai ter aí uma opção aí de cor, né? Então clica aqui em select color. Aqui tem o número do index das cores, ó. Então, por exemplo, se eu olhar a cor vermelha, ela é tanto a cor 1 como também a cor 10, tá vendo? Ó? Então, pelo index color, você vai conseguir definir as cores. Mais para frente, a gente vai ver como que a gente exibe essa janela aqui, utilizando o namespace de Windows da Autodesk, tá? Aqui, ó, ele fez a seleção, né, e está mostrando a quantidade de objetos caso o usuário realmente selecione, né? Aqui a gente vai começar uma transação, tá? Porque assim, se foi ok, veio o objeto na seleção, tá? Não tem a necessidade de fazer um if ali pro campo de vela, né? A propriedade de vela. Então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer um for, tá? Agora a gente vai ver loopings, como que você percorre listas. Então, como é uma seleção múltipla, você tem vários objetos ali dentro da propriedade value. Então, você precisa fazer um looping, você precisa percorrer os objetos da lista. Para isso, a gente vai usar o for each, né? Então, ele percorre item por item da lista, executando o que está dentro do bloco de código, beleza? Caso você nunca tenha feito um looping aí, tá? Então vamos lá. Ó. A gente vai fazer assim. A gente vai fazer um for each. Então, olha lá, chamou o for each, abriu o parênteses. Essa aí é a estrutura padrão de um for each em C Sharp. Eu vou desativar aqui o Copilot, tá? O Copilot ele é um assistente de código. Ele é da Microsoft, você pode instalar aí no seu Visual Studio através aqui das extensões, ó. Gerenciar extensões. E aí você pede para instalar o Copilot. Ele te ajuda no desenvolvimento. É uma inteligência artificial que ela vai entender no seu código e ela vai sugerindo para você algumas soluções de código, né? Nem sempre ela acerta, mas em algumas ocasiões aqui é bem legal. Eu vou desativar para a gente poder realmente programar, tá? Então eu vou desativar. Eu não quero que ele faça a sugestão de código. E aí aqui a gente vai declarar qual é o tipo do objeto que está dentro daquele campo de vela, né? No caso aqui, ele é um Object ID. Na verdade, eu acho que ele é um. Vamos fazer um. Vamos declarar ele genérico aqui como var, tá? Vou chamar de var obj in. E aí, eu vou pegar aqui a variável de cell objetos, né? Ponto value. E aí, vamos abrir aqui as chaves, ó.
Eu preciso colocar o for each agora dentro da minha transação. Então, antes aqui do for each, eu vou dar alguns passos aqui para ficar nítido. Vou aumentar aqui a letra. Para você aumentar a letra, você pode segurar o Ctrl e rolar a bolinha do mouse, tá? O seu scroll, beleza? Então, vou aumentar um pouco a letra aqui, ó. Aqui a gente vai utilizar o using para poder criar uma transação e descartar ela, tá? Então, vou pegar aqui, ó, using, tá? Usando, então, vou abrir aqui o parênteses. Aí a gente vai buscar lá o transaction, ó, que é a classe. Eu vou chamar de transcad, ela é igual, tá? Para você inicializar uma transação, você vai usar o banco de dados. Então, vamos lá, o docdata transaction manager.start transaction, entendeu? Então, pegamos ali, ó, inicializamos ali a transação. Só que aqui você abre uma chave. Então, abriu a chave, pegou aqui o for each, ó, colocou lá dentro. Vamos remover os espaços. Aí aqui, ó, a gente tem um for each, né? Depois do for each, eu vou fechar a transação, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um transcad, vou pegar ela lá, transação, ó, ponto .commit, tá? Você também tem o transcad.abort, ó, né? E aí ele cancela tudo, beleza? Lembrando que a transação ela pode ter apenas um commit, tá? Então toma cuidado de colocar um commit dentro do for, porque ele vai fazer o commit várias vezes e vai dar problema, beleza? Vamos parar o cursor aqui em cima de OBG e vamos ver o que ele é. Ó. Isso aqui, na verdade, ele é um selection set. Eu vou fazer melhor, eu vou usar um for com um contador. Então eu vou chamar aqui o for, ó. Então o meu contador é o i, ele começa valendo 0, tá? Põe um ponto e vírgula. O meu i, ele vai fazer o for enquanto o meu i ele for menor do que o cell objects, tá? Ponto count. Porque quando você faz um looping, a primeira posição do contador é o 0, tá? Então ele tem que ser menor do que a quantidade, beleza? E enquanto ele fazer o meu for ali, eu quero que ele incremente 1 no contador. Então ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí com isso a gente vai pegar as posições aqui dentro do cell objetos. O que eu vou fazer então? Aqui eu vou declarar um entity, tá? Ou como a gente já está pegando o círculo, vamos pegar o circle, né? Que é o nosso círculo. O nosso círculo, eu vou chamar de círculo aqui, né? Ele é igual. E aí a gente vai usar a nossa transação para poder pegar ele usando o getObject, ó. Então você tem o getObject. Para você usar o getObject, você precisa passar o object_id. Para você pegar o object_id, você vai pegar aqui, ó, através do cell objetos, né? .value, que ele é uma lista. Lembre sempre disso. Ele é uma lista. E para você pegar posições na lista, você abre ali o colchete e passa aqui o i, ó, que é o seu contador. Então ele vai pegar as posições da lista. Só que tem um detalhe. Como se trata de um banco de dados, você está pegando informação. Então você precisa definir qual que é o propósito dessa informação. Se ela é de apenas leitura, se ela é de escrita ou se ela é de notificação. As mais utilizadas são de leitura e escrita. Eu vou te explicar o porquê. Isso aqui, quando você tem processamentos de enormes quantidades de objetos, isso interfere muito para você abrir um objeto para escrita e para leitura. Para leitura é mais leve, porém você não pode modificar esse objeto em hipótese alguma dentro da transação, senão o seu comando ele vai produzir um fatal error, beleza? Então, aqui a gente tem o for write, que aí é para editar realmente, ok? Então, depende do propósito. Eu vou pegar aqui um for write, ó. Só que aí não é dessa forma. Por quê? Porque eu peguei a posição aqui, ó, e faltou eu especificar que eu quero a propriedade de object_id. Então, peguei aqui, né, ele fez um getObject, cell, tal, object_id. Aqui a gente dá um ponto e vírgula. Só que aí o que acontece? Ele retorna um dbObject e essa classe aqui ela é um circle. Então eu preciso converter, eu preciso fazer um trycast, eu preciso converter isso aqui, que é um dbObject, para circle. Então basicamente aqui, ó, na frente da transação, você vai abrir um parênteses e vai passar o tipo aqui dentro. Olha que interessante.
Então eu estou forçando, né? Estou fazendo um try cast. Eu estou forçando a situação. Estou dizendo, olha, esse objeto que é um DB object, ele tem que ser realmente aí convertido para Circle, tá? Então é normal na programação. Recebemos o círculo para escrita, a gente vai trocar a cor dele. Então eu pego aqui, ó, círculo, que representa os círculos, né, selecionados, que são as posições do array, color index, e aí eu coloco aqui um color index, como por exemplo 10, ó, ponto e vírgula. Vamos trocar o nome então da compilação, vai ser a 11, compilação. Vindo aqui no AutoCAD, vou apagar isso aqui, vou fazer alguns círculos, né? E aí a gente vai carregar o comando let load, pegou lá vamos lá na pasta, selecionando então a DLL, always load, a gente vai rodar o comando que é o seleciona círculos. Vou selecionar só esses 3 círculos aqui para a gente ver, vou dar um enter, e aí a cor dos círculos foi alterada, ok? Então posso repetir esse processo aí para os outros.